Bien, 8 de junio, hoy nos reunimos por Zoom, como digo, porque por causas de fuerza mayor, también el temporal que estamos teniendo, la alerta amarilla, esta tarde, ¿verdad? Ha sido fuerte, ¿no? Ha habido momentos que me parecía que el edificio se fuera a volar, ¿no? Pero personalmente para mí el 8 de junio es un día de desafío, pues hoy hace 43 años que fui bautizado. Y el versículo que se leyó en aquella ocasión que yo pedí fue el de Hechos 4:12, que dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y me llama la atención que este texto está dentro de ese discurso de Pedro. Pedro, un hombre que tenía sus luchas, que le faltaba todavía mucho por ser pulido por el Señor, que unos 3 meses antes prácticamente había negado a Jesús 3 veces, que había llorado amargamente, como dice la Escritura, que había perdido incluso la visión de su misión. Recordamos en Juan 21, él le dice a los compañeros, vamos a pescar, arrastró a otros incluso con su pesimismo, pero que Dios tocó de nuevo y usa de una forma tremenda. Y cuando escogí este versículo, recuerdo, pensaba también, dije, no sé lo que el Señor tendrá delante de mí, no podía imaginar, ni mucho menos, os lo digo de corazón, pero sí que pensé, dije, yo sé que el Señor va a tener misericordia de mí y quiero acogerme a ello. Y pasan los años y el mensaje sigue siendo elocuente. En ningún otro hay salvación. Puedes decir lo que quieras, puedes pensar lo que quieras, puedes discutir lo que quieras, pero no hay salvación nada más que en Cristo. ¿Y por qué hay salvación en Cristo? Porque Él nos ama con un amor indescriptible. Y creo que cuando nos acercamos, como en esta noche o en esta tarde, a orar al Señor, el primer motivo es darle gracias a Él porque somos salvos. Porque en ese otro nombre, perdón, en ese nombre único, nosotros somos salvos. Y no es de nosotros, como dice el apóstol Pablo, sino que es un regalo de Dios. Recordar días personales es elocuente, pero no hay nada más hermoso que recordar que Cristo me salvó. Por eso el tiempo de oración es un tiempo de bendición, porque puedo hablar con aquel que con un amor infinito, indescriptible, me amó, me ama y me amará con amor eterno. Permitidme terminar esta breve reflexión, este breve pensamiento, leyendo un poema que no sé quién escribió, figura, es uno de los himnos que se canta en el diario evangélico y que me habla, creo que es elocuente. Dice, más allá de todo pensamiento, pues no puede el hombre comprenderlo, ni los mismos ángeles del cielo, es el gran amor de Dios. Un amor benigno y entrañable, un amor sufrido, inagotable, un amor eterno e inmutable es el gran amor de Dios. Un amor que llega al sacrificio, un amor que da a su propio Hijo para redimir a los perdidos, es el gran amor de Dios. Un amor que a todo el mundo abraza, un amor que busca, halla y salva, un amor que vida y paz derrama, es el gran amor de Dios. Desde luego, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Gloria a Él por esa realidad.
Adelante. Perdona. Buenas tardes a todos. Nada, todos saben que me encanta hablar de las parábolas de Jesús. Jesús tenía una forma así bien sencilla de hablar con aquellos que lo seguían y sempre usava de palavras sencillas, de parábolas, que era uma forma dele falar e que a gente entendera o que queria dizer Jesus. E em Lucas 15 nos habla de 3 parábolas, e eu queria fazer uma análise assim de coisas que se estão contidas nas mesmas parábolas e a ver se podemos compartilhar algo da parte de Deus. Os 2 primeiros versículos de Lucas 15 nos diz assim: se acercavam a Jesus todos os publicanos e pecadores para ouvir-lhe. Vou repetir o primeiro. Se acercavam a Jesus todos os publicanos e pecadores para ouvir-lhe. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este a los pecadores recebe e com eles come. Caramba, analisando assim, os fariseus e os escribas sempre estavam aí buscando algo de malo em Jesus. E como vai encontrar uma coisa de malo que estás comendo com pecadores, comendo com gente que anda com ele, que aceita ele como seu salvador, como seu seguidor, e como os escribas e os fariseus querem encontrar essa falha em Jesus, que come com pecadores. Se nós necessitamos de Jesus a cada dia, a cada instante, Ele está conosco e sempre tem alguns fariseus, alguns escribas, que estão aí para buscar falha em Jesus. E essas 3 parábolas que Lucas 15 nos dá ali, a primeira seria de la oveja perdida, que va del versículo 1 hasta el versículo 7, la de la moneda perdida, que va del 8 al 10, y a partir del 11 a parábola del hijo pródigo, hasta el versículo 32. E me hace assim pensar que em las 3 parábolas, primeira coisa que vamos notar é que se perde algo. Na primeira parábola, Jesus habla de uma oveja que se ha perdido. E diz assim no verso 4: que homem de vosotros, teniendo 100 ovejas, se perde uma delas, não deixa as 99 em el desierto e vai atrás da que se perdeu, hasta encontrá-la. E Jesus aqui ensina que há valor especial para cada oveja. Ele poderia muito bem falar que se foi perdida uma, tem 99 a 1, pero o valor está em la oveja em si, não é a quantidade de ovejas. Cada oveja que somos nós para ele, cada de nós temos valor especial para Deus. Por isso, quando se perde uma oveja, busca-la, ele vai a buscá-la. Então, deixa as 99, deixa 1 milhão de ovelhas separadas e vai por uma. Vai por uma porque mostra seu amor para aquela ovelha que se perdeu. E a seguinte parábola da moneda perdida também, diz o verso 8: o que mulher que tem 10 dracmas, se perde uma dracma, não encende a lâmpada e varre a casa e busca com diligência hasta
encontrá-la. Da mesma forma que se perde uma oveja, se perde uma dracma, vai buscá-la. Há uma maneira de encontrar a dracma. Tem que ter uma posição, tem que tomar uma decisão a buscar a moneda que se perdeu. E na terceira, o hijo pródigo. E a partir do verso 11 diz assim: também dijo, um homem tinha 2 hijos, e o menor de eles dijo a seu padre: Padre, dame a parte de los bienes que me corresponde. Não muitos dias depois, juntando todo o hijo menor, se foi lejos a uma província apartada e ali desperdiciou seus bens vivendo perdidamente. Triste para um padre que tem 2 hijos e de eles quer sua herência para viver solo, viver lejos de sua família, viver lejos de seu padre, que com tanto amor tinha estes 2 hijos cerca de ele. Pero deles, o menor, toma essa decisão de deixar a seu padre e viver uma vida que para ele seria melhor do que se estivera junto a seu padre. Em las 3 parábolas, há uma sensação de pérdida, algo que se perdeu algo. E isso é para nós hoje em dia, temos sempre algo que perdemos. E, por exemplo, esses dias passou em nossa casa que Tiago tinha que fazer seu DNI e marcamos a cita para ele fazer seu DNI e tinha que levar ali os 12 euros para o DNI. E quando chegou ali, não tinha os 12 euros, porque se olvidou o dinheiro em casa, deixou o dinheiro, não sabia se perdeu, não sabia onde estava, e isso lhe causou um mal-estar muito grande. E eu pensando, depois que estava já preparando este mensagem, eu analisava, caramba, como é triste alguém que tem a sensação de perder algo e não recuperar aquilo que perdeu. Mas, graças a Deus, Encarna me chamou, eu estava na calle e fui por ali, levei outro dinheiro a ele, e graças a Deus sacou o seu DNI. E, para alegria nossa, quando chegamos a casa, Tiago não havia corrido o dinheiro estava guardado em seu local, em seu trabalho, que está aí juntando seu dinerito, pero a sensação de alegria quando encontrou esse dinheiro e que não havia perdido, ele havia olvidado em casa. Então, isso me chamou um pouco a atenção da prédica que estava preparando. Então, o homem esse tinha 2 hijos e deles cogió sua herência, a parte que lhe cabia, e foi viver em um lugar distante de sua família. E quando nós nunca ha passado, não, isto de perder algo, a chave de um coche, por exemplo, quando necessitamos sair, e onde está a chave do coche? Não encontro, eu meti aqui no bolsillo e agora não sei onde está. Quantos de nós já não passamos por isso e ter que buscar uma chave, uma porta ou de um coche e não ter aquele momento? Isso é assim uma sensação horrível de perda. Um documento que necessitamos às vezes e onde está esse documento que necessito para levar ao Estado, não sei o que, ou algo que temos que levar a um sítio qualquer e não encontramos esse documento. Hasta uma joia, por exemplo, um relógio, alguma coisa que tu se colocas em um sítio qualquer da casa e não encontras. E há uma sensação horrível dentro de nós quando damos a perder algo. E está um dinheiro guardado, como passou a Tiago, e não se acorda onde pusiste o dinheiro. E
as mulheres também, quando necessitam aí as seus pendentes, suas joias, e aí não encontra onde meti aquela, não sei o quê, onde está, aquela que me quero sair com ela hoje, não encontro, e sempre quando temos esse tipo de problema. E dependendo da perda, isso que é mais importante, genera em nós outros uma ansiedade. É horrível por quedar em la sensação de perder algo e não recuperar. Estamos falando de objetos, de coisas. E se, por exemplo, pensamos em perdas de um parente, perda de uma pessoa, de um amigo, e temos um exemplo muito assim de família, quase familiar nosso, que se perdeu e não apareceu, não apareceu. Ali onde vivíamos nós outros, um senhor de uma certa idade, que se saiu de casa e não voltou mais. E nadie tem notícia dele, não se encontrou. Não se encontrou esse homem, e eu quero assim, caramba, é complicado quando se perde algo, quando uma pessoa que falece, que morre, e nós se damos onde está o problema, onde está a solução para esse problema. Uma morte não há solução. Se está com Jesus, vai ao céu, mas quando não está com Jesus, aí é mais difícil. Então, temos assim essa perda de um ser querido, de um parente, de um amigo, e que é muito mais doloroso, por exemplo, do que uma perda de uma coisa que perdemos, um relógio, uma pulseira ou algo assim personal. E outra coisa que me chama a atenção em ambas as parábolas é que há uma toma de decisão. Na primeira parábola, por exemplo, o pastor deixa suas 99 ovelhas apartadas em um lugar e vai à busca de esta que se perdeu. Há uma decisão, tomou uma decisão. Não, eu tenho que ir por ela que se perdeu. Eu tenho que ir por onde ela esteja para buscá-la. Não importa essas 99, estão apartadas, estão seguras. Eu vou ir por aquela que se perdeu. Então, há uma decisão que ser tomada. E na segunda parábola, por exemplo, a mulher encende uma lâmpada e varre a casa hasta encontrar a moneda. Então, houve uma decisão de encender uma lâmpada e varrer a casa hasta encontrar esta moneda. A toma de decisão tem que estar presente em nós outros para solucionar o problema. E na terceira, a toma de decisão de volver a sua casa, do filho pródigo que havia salido, tomaram a decisão de volver a sua casa, porque estavam em uma situação que já não tinha mais o que comer. E seu padre tinha tantos ali que em abundância de comida, e ele não tinha nada para comer. Então, houve uma decisão desse filho pródigo de volver a sua casa, de estar com seu padre e ser perdonado por seu padre. Então, dijo, me levantaré e irei a mi padre e lhe direi, Padre, he pecado contra o cielo e contra ti. E essa decisão deste filho, isso com que ele volviera à normalidade, volviera a estar com seu padre, volviera a estar com sua família. E a terceira coisa que me chama a atenção é que ambas as parábolas, Jesus hace questão de mostrar a alegria de encontrar o que estava perdido. Em la primeira parábola, estavam se reúne com os amigos e vizinhos
dizendo: gozaos comigo, porque he encontrado minha oveja que se havia perdido. Gozaos comigo, alegrai comigo, porque encontrei a oveja que estava perdida. Então, houve uma alegria porque se encontrou algo que estava perdido. E na outra, a dracma, quando la encontra, reúne a suas amigas e vecinas, dizendo: gozaos comigo, porque he encontrado a dracma que havia perdido. A mulher também encontra uma forma de reunir as suas amigas e compartilhar a alegria que ela teve de encontrar a moeda que estava perdida. Houve uma decisão e depois a alegria de encontrar esta dracma. E no hijo pródigo, verso 22, diz assim: pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo. Comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Entonces hubo una fiesta también para este hijo que estaba perdido y fue recuperado y volvió a su casa, volvió a su padre, pidiéndole perdón, pidiéndole disculpas por a salir de casa y gastar su herencia. Então, isso nos traz assim bastante alegria quando encontramos algo que se havia perdido. E a maneira que Jesus queria ensinar àqueles que estavam ali com ele era de dizer que havia fiesta em el cielo quando um pecador se arrependesse. Isso que queria, a mensagem principal de Jesus era esta, para aqueles publicanos, para aqueles fariseus, ou que estavam ouvindo ele ali, acompanhando a ele, aquela multidão que sempre acompanhava Jesus. O objetivo central de Jesus era ensinar àqueles que havia fiesta em el cielo por um pecador que se arrependesse. Então, em las três parábolas, Jesus hace esta menção de dizer que o objetivo central queria ensinar àqueles fariseus e escribas através dessas parábolas era que havia uma alegria muito maior que a de encontrar algo perdido. E a alegria era o gozo do pecador que se arrependesse. Então, estamos em la igreja para predicar a palavra de Deus e buscar gente, como estávamos orando, para que eu entre por as portas, entre por aquela igreja e tenha sede de Deus para ouvir tu palavra e decidir fazer a sua decisão ao lado de Deus. Isto é que a gente necessita, ouvir a sua palavra e falar. Nuestra misión es hablar de Jesús, invitar a la gente a conocer a ese Jesús que las multitudes lo seguían y hoy no es diferente. Mucha gente lo sigue y mucha gente está con Jesús, pero también hay muchos que aún no lo conocen. Y tenemos que estar ahí pendientes de esas personas que necessitam conhecer a esse Deus que servimos, Deus que pode todas as coisas, como disse a encarnação, Deus que soluciona problemas, Deus que está por nós a cada instante, a cada minuto, Deus está aí. Não damos um passo adiante se Deus não nos deixa. Se Deus quer cerrar esse passo, Ele cerra, pois Ele tem todo o poder. Todo o poder emana de Deus. E desta forma,
Eu quero agradecer a Deus por tudo que tem feito por minha vida, por a vida de minha família, por a vida de meu filho. Eu quero dar graças a Deus porque tem ouvido nossas orações e atendido nossos ruegos. E quero invitar a todos que vamos fazer uma oração agradecendo a Deus por tudo que tem feito e por tudo que vai fazer, como disse Encarnação em sua oração.